Bom dia, Hare Krishna. Então, estamos aqui iniciando uma live pela ISKCON Rio de Janeiro, Facebook da ISKCON Rio de Janeiro. Muito obrigada, Prabhu Paravyoma, pelo convite. Então, vamos dar continuidade ao estudo Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, hoje nós temos o canto 3, aqui a linda capa deste livro maravilhoso. Canto 3, Srimad Bhagavatam, o capítulo número 32, intitulado Emaranhamento em Atividades Fruitivas. E o verso de hoje é o número 19. Então, o verso em sânscrito diz o seguinte: Nonam daivena vihata ye chachyutakata sudham heta shrivanti yasadgata purishamiva vidbhuja. Então, eu vou ler a tradução e comentário dados por sua divina graça, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Eu vou ler a tradução, primeiramente, palavra por palavra do sânscrito, ok? No, não, certamente. Daivena, pela ordem do Senhor. Vihata, condenadas. Ie, aquelas que. Cha, também. Achyuta, do Senhor infalível. Katha, histórias. Sudam, néctar. Ritua, tendo abandonado. Shrivanti, elas ouvem. Asadgata, histórias sobre pessoas materialistas. Purisham, excremento. Iva, como. Vitbhujaha, coprófagos, porcos. Então, eu vou ler a tradução, é a seguinte. Pessoas desse gênero são condenadas pela ordem suprema do Senhor. Por serem aversas ao néctar das atividades da Suprema Personalidade de Deus, elas são comparadas a porcos coprófagos. Um parêntese, coprofagia é o ato de ingerir fezes, tá bom? Então aqui Kardama está se referindo aos porcos. Elas abandonam a audição das atividades transcendentais do Senhor e se entregam a ouvir sobre as abomináveis atividades de pessoas materialistas. O comentário de Prabhupada é o seguinte: todos se entregam a ouvir sobre as atividades de outrem, seja ela um político, seja um homem rico, seja um personagem imaginário, cujas atividades são criadas num romance. Existem muitas literaturas disparatadas, contos e livros de filosofia especulativa. Os materialistas interessam-se muito por ler tal literatura. Mas, quando se lhes apresentam livros genuínos de conhecimento como Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita ou Vishnu Purana, ou outras escrituras do mundo, tais como Bíblia ou Corão, eles não mostram interesse. Tais pessoas são condenadas pela ordem suprema, tanto quanto o porco é condenado. O porco se interessa em comer excremento. Se alguém oferecer ao porco alguma preparação saborosa, feita de leite condensado ou ghee, manteiga clarificada, ele não gostará. Ele preferirá repugnante e mal cheiroso excremento, que ele acha saborosíssimo. Os materialistas são considerados condenados por se interessarem por atividades infernais e não por atividades transcendentais. A mensagem das atividades do Senhor é néctar e, afora essa mensagem, qualquer informação pela qual possamos mostrar interesse é realmente infernal. Deixa eu preocupada aqui. Om Agyanati Mirandasya
Jnana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Namine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Midase Prabhupada Pramodai Dushta Siddhanta Nashine Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna. Então, canto 3, capítulo 32, verso 19. Nunam Daivina Vihata Yechachyuta Kata Sudam Hetua Shravanti Asadgata. Interessante esse termo. Asat, que é impermanente, né? Asat. Sat é eterno. Asat Gata, histórias sobre pessoas materialistas. Muito interessante. Purisham Iva Vidbhuja. Pessoas desse gênero são condenadas pela ordem suprema do Senhor. Por serem aversas ao néctar das atividades da suprema personalidade de Deus, elas são comparadas a porcos coprófagos. Elas abandonam a audição das atividades transcendentais do Senhor e entregam-se a ouvir sobre as abomináveis atividades de pessoas materialistas. Hare Krishna. Bom dia. Obrigada para Vioma pelo convite. Hare Krishna. Então, estamos aqui estudando Srimad Bhagavatam. Precisamos estudar profundamente essa passagem, que é belíssima, porque é um diálogo entre uma mãe e um filho, né? Então, nós temos aqui o capítulo intitulado Emaranhamento e Atividades Frutíferas. Então, só para a gente contextualizar, aqui quem está falando é o Avatar Kapila, ok? O avatar em sânscrito é aquele que desce, aquele que cruza a linha, a passagem, a transição entre o mundo espiritual e o mundo material. Esse é o conceito do avatar, né? Então a gente tem aquele filmezinho que faz sucesso, né? No cinema do Avatar, ele acaba tomando emprestado esse conceito, mas o conceito é muito profundo e ontologicamente é um conceito que existe aqui nas escrituras, nos shastras das escrituras védicas, tá bom? Então, o Avatar é aquele que desce, ele cruza a linha do mundo material e mundo espiritual. Então, Kapila, ele apareceu, né, neste mundo manifesto. Quando a gente fala mundo manifesto, a gente está falando desse mundo material, deste mundo onde nós estamos, que é onde os modos materiais, bondade, paixão e ignorância, são ativos, são manifestos. No mundo espiritual, esses modos não são ativos, não são manifestos. Então, Kapila desce a este mundo como avatar, e todo avatar tem uma missão específica, uma missão particular. E a missão de Kapila foi justamente legar esses ensinamentos à posteridade, legar ensinamentos, no caso, à posteridade, nós estamos aqui hoje, por exemplo, estudando essa passagem do Srimad Bhagavatam, tá bom? Então, ele ensina sobre Sankhya. Sankhya, na etimologia do sânscrito, quer dizer contar, enumerar. Então, essa filosofia Sankhya parte do pressuposto de que, se nós observarmos os elementos materiais, se nós fizermos a observância desses elementos, dos mais grosseiros aos mais sutis, certo? O mais grosseiro, como essa mesinha que está aqui suspendendo meu celular, para transmitir essa live para vocês, né? A madeira é um elemento grosseiro, certo? Um elemento material tangível, palpável. Mas existem outros sutis, né? O tempo, o ego, existem outros sentidos, ou seja, necessariamente não são vistos ou perceptíveis, tangibilizados, né, tocáveis, mas existem, por isso que são sutis. Então, o Senhor Kapila nos ensina que, se enumerarmos, se contarmos, literalmente contarmos os elementos materiais dos mais grossos, né, no sentido de observáveis e tocáveis, aos mais sutis,
nós chegaremos à essência, que é a alma, a nossa essência, que é a alma espiritual, somos nós, né? Porque nós estamos neste corpo material, que é passageiro, a partir do tempo, passamos da infância à juventude e à velhice e migramos para uma outra forma, para um outro corpo. Esta é uma verdade que o Senhor Krishna nos explica no Bhagavad Gita, tá bom? Então, assim mesmo, Kapila está aqui, nesta sessão do Bhagavata, ensinando a sua mãe Devahuti sobre o emaranhamento em atividades frutivas. E essa passagem, né, o Senhor Kapila, o Avatar, ele está falando a verdade para sua mãe. Né? Devahuti, que estava angustiada por ter passado muito tempo de desfrute com seu marido Kardama, mas depois da fase de desfrute, ele pediu licença a ela e então se retirou. O sábio Kardama, esposo de Devahuti, para ele concluir a sua ascese mística, a sua ascese, a sua elevação espiritual. Kardama fez isso, pediu licença, foi embora, e Devahuti ficou angustiada. Só que ela teve a boa sorte, a boa fortuna de ter um filho avatar. Kapila, que a instrui, que a orienta, que a ensina, que a ilumina, sobretudo. Então, nessa passagem, o seu Kapila é bem pesado, bem forte, né? Mas tem uma justificativa e a gente vai discutir sobre isso, tudo bem? Porque ele diz assim que, basicamente, as pessoas que não desenvolvem o sabor, o gosto, né? Não apreciam ouvir sobre as atividades de Krishna, são como porcos, coprófagos. Olha só, né? É uma comparação pesada, mas ele justifica aqui, tá bom? Essa comparação. Porque o que, é que nós falamos anteriormente, né? A coprofagia é o ato de ingerir fezes. Então, os porcos ali, né, suas práticas de vida, seu modus operandi, eventualmente, em algum momento, o porco ingere fezes, certo? No seu local de sobrevivência. Então, Kapila está fazendo essa comparação, certo? Que se a gente não desenvolve o gosto por ouvirmos as atividades de Deus, ele compara, né? A vida humana é como um porco que se alimenta de fezes. Então é pesado, mas vamos desbravar sobre essa questão a partir também do nosso atual contexto. É muito interessante porque aqui no significado, Srila Prabhupada ele é bem didático, certo? Ele explica de uma maneira muito clara esse ponto do Senhor Kapila, do Avatar Kapila. E vejam, por ser um avatar e por ter a função, a missão de iluminar sua mãe e a posteridade, as gerações posteriores, né? Ele tem que ser muito direto, Kapila, muito assertivo, fazendo uma análise do discurso dele. Por isso que a comparação é pesada, é forte, mas é verdadeira. Então, aqui, no significado de Prabhupada é muito didático, né? Ele fala assim que as pessoas se interessam por vida de político, de homens ricos, pessoas influentes, e passam tempo se debruçando sobre isso, mas não têm interesse. Mas as pessoas, nós, né, não temos o interesse de ah, compreendermos e acessarmos a atividade de Deus. Esse é o ponto que o Prabhupada coloca aqui no significado, certo? Então, e é interessante porque é assim mesmo. Vejamos nosso cenário, nosso contexto atual de mídias sociais, de uso de telas, de internet. Não é? Quanto tempo, vamos analisar fria e racionalmente. Quanto tempo as pessoas, né, nós não passamos na tela do celular ouvindo histórias de celebridades, histórias de políticos, histórias de pessoas, né, influencers, enfim, as vidas dessas pessoas acabam sendo uma referência de passatempo, uma referência das pessoas, né, passarem ali o seu tempo, gastarem o seu tempo nesse lazer, é um tipo de lazer, de distração.
Então, as pessoas trabalham, trabalham e depois querem passar o tempo se distraindo. Só um minuto, por favor. Só um minuto que eu vou pedir para uma pessoa aqui baixar o som. Só um minuto. Você pode baixar o som, por favor, na live. Obrigada. Não, não estiver baixando. Muito obrigada. Oi, perdão, gente. Desculpa, voltei. Então, né, as pessoas trabalham de todas, chegam e vão lá acessar as internet, as mídias sociais e passar o tempo, né? Gastar o tempo, se distrair ali na vida das pessoas. Então, o que Prabhupada está falando é esse princípio, né? É esse princípio de termos enquanto almas encarnadas neste mundo, temos um interesse natural por atividades, por passatempos, por atividades de outros. E geralmente esses outros são pessoas influentes, são pessoas ricas, como o Prabhupada colocou aqui no comentário. São pessoas que se destacam na sociedade, tá certo? Mas o ponto das escrituras dos Shastras é que esse interesse ele não nos leva ao autoconhecimento e tampouco à autorrealização, tá bom? Esse é o grande ponto aqui da Prabhupada. Agora, façamos uma análise aqui, fazendo um link com outra passagem do Srimad Bhagavatam, porque né, aqui nós temos o contexto do diálogo entre a mãe e filho, de Devahuti e Kapila. Mas, em outra passagem do Srimad Bhagavatam, eu estou me referindo ao primeiro canto, capítulo 5, certo? Nós temos Narada instrui o Srimad Bhagavatam, é o título desse capítulo, porque a gente sabe que outro avatar, no caso Vyasa, ele tinha a missão específica de tornar os Vedas mais acessíveis às gerações vindouras, nós. Vyasa, na etimologia sânscrita, quer dizer seccionar, dividir, separar. Então, Vyasa divide, secciona, separa os Vedas para que eles sejam mais compreensíveis para gerações posteriores, tá bom? Só que Vyasa teve um momento que ele se viu insatisfeito com o seu serviço, com a sua missão. Olha que interessante. Então, Narada, o andarilho transcendental, que não encontra limites, para ir nos lugares, em todo, tanto no mundo espiritual como no mundo material, Narada, então, ciente dessa insatisfação de Vyasa, se aproxima de Vyasa e diz o seguinte, tá? É um verso que eu vou ler aqui para vocês, mas todo este capítulo trata sobre isso, sobre como Narada instrui e encoraja Vyasa a concluir sua missão neste mundo, ok? Então, Narada diz assim, ó Vyasa, tua visão é completamente perfeita, tua boa fama é imaculada. Estás firme no voto e situado na veracidade. E assim podes, em êxtase, pensar nos passatempos do Senhor, para que as pessoas em geral se liberem de todo cativeiro material. Que coisa mais linda, não? Então, o que Narada está instruindo aqui, a Vyasa, é que Vyasa não está satisfeito porque ele não havia ainda compilado as atividades de Krishna. Ele ainda não havia tratado diretamente sobre as atividades de Krishna. Por isso que ele estava insatisfeito, o trabalho literário dele ainda estava sem conclusão. Agora, o importante aqui é que Narada diz o seguinte, que em êxtase, ou seja, em alegria, tu podes meditar nos passatempos, nas lilas de Krishna, e para quê? Ou seja, qual é a finalidade da conclusão do trabalho de Vyasa? Para que as pessoas se libertem do cativeiro, de todo cativeiro material. Então vejam como este ponto se alinha, se coaduna com a passagem que nós estamos estudando hoje, o terceiro canto chamado Bhagavatam.
né? Porque o ponto de Kapila é que as histórias que não tratam dos passatempos, das liras divinas, não trazem satisfação, não trazem êxtase e tampouco liberação. Exatamente. Liberação de quê? Do sofrimento. Do sofrimento, das angústias materiais. Então, as pessoas passam horas rolando o dedinho na tela para ver as atividades, as histórias, as celebridades, mas é uma distração que não traz satisfação, conhecimento plenos. Este é o ponto. Agora, além de trazermos essa questão, não é, do uso de tela, que é tão corriqueiro, tão natural hoje em dia, façamos também uma análise literária, certo? Uma breve análise literária. Por exemplo, a gente está falando de literatura e a gente está falando que a literatura que traz satisfação e liberta, e liberação, e prazer para a alma, são as atividades de Deus. Porque enquanto alma, enquanto nossa natureza eterna, né, enquanto almas, que é a nossa natureza eterna, a nossa satisfação está em nos conectarmos com a nossa fonte, com a nossa origem, que é Deus. Então, nós somos naturalmente, ontologicamente divinos. Então, quando passamos a ouvir e entender as atividades de Krishna, o que é que nós temos como resultado? Porque Bhakti Yoga é ciência, né? Ou seja, nós testamos as ferramentas, aplicamos as ferramentas e observamos os resultados. Por isso que Bhakti é ciência. Sem querer, obviamente, reduzir, né, o conceito de Bhakti Yoga ao nosso conceito ocidental científico. Não é isso. Mas é no sentido de que nós obtemos resultados conforme a nossa prática avança. Porque se nós fôssemos também definir Bhakti, né, eu gosto muito de um conceito do Santo Rupa Goswami, do medievo hindu. Então, na obra Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami diz que Bhakti é a posse de sentimentos transcendentais. E esses sentimentos transcendentais estão relacionados a Krishna, a Deus. Então, o cientista espiritual, Bhakti Yogi, ele desenvolve gradualmente sentimentos transcendentais por Deus. Isso é Bhakti, ok? Então, assim mesmo, neste ponto aqui do Avatar Kapila, né, nós temos essa situação que não, se nós não desenvolvemos o gosto, a atração, ou o apego, a apreciação pelas atividades de Krishna, aí ele vem com a comparação pesada, né? Nós somos como porcos nos alimentando de fezes. Agora vejam mesmo, fazendo uma breve análise literária, porque nós estamos falando de literatura, a literatura que liberta e a literatura que distrai, ok? Vamos pensar, por exemplo, num livro publicado no século XVIII, que são Os Sofrimentos do Jovem Werther. Essa obra é do escritor romântico alemão Goethe. Então, vejam mesmo, a gente vai ser bem breve aqui, não vou fazer uma análise, né, profunda, mas eu vou tocar em pontos essenciais. Então, Goethe traduziu À Luz do Romantismo, À Luz do Espírito Blasé, que é um termo francês que diz o espírito de tristeza, né? Porque os românticos, os ultra-românticos, eram tão atormentados por uma tristeza tão profunda que eles escreviam assim. Então, Goethe construiu um personagem, né, Werther, segundo o qual esse rapaz sofreu uma desilusão amorosa, ele não foi aceito pela pessoa, né, que ele amava, ele foi preterido, né, rejeitado, e ele se suicida, gente. Vejam mesmo. Aí o que acontece? Esse é o final do livro, romance ultrarromântico, espírito blasé, né, o mal do século, aquela coisa toda. Só que, historicamente, esta obra ela teve repercussão, porque no ultrarromantismo do século XVIII, nós sabemos, os livros apontam isso, os livros de história, de literatura,
muitos jovens também passaram a se suicidar, e por influência também deste livro de Goethe. Agora, é interessante porque, de acordo de acordo com a Gita, todo o âmbito de atividade neste mundo, né, está eivado por um dos modos materiais, e também eles se mesclam, bondade, paixão e ignorância. E Krishna fala que, né, a atividade por meio da qual nós nos machucamos e machucamos o corpo dos outros, machucamos o corpo e machucamos o corpo do outro, é atividade no mundo da ignorância, tamaguna. Então, apesar de, né, Goethe ter sido considerado um grande escritor, entende? No sentido literário, né, nosso, ocidental, na verdade, o livro ele teve um efeito muito prejudicial às vidas de muitos jovens de sua época, entende? Então, na prática, é um livro que, né, trouxe à tona esse sentimento depressivo, blasé, de tristeza, de desilusão amorosa, de desilusão com o mundo. E qual é a alternativa da personagem? É colocar um fim em tudo através de suicídio. Então vejam o teor da obra, entende? E isso prejudicou, né, muitas vidas a posteriori. Assim mesmo, vejam que o que estamos colocando aqui, né, o que Prabhupada colocou, o que estamos abordando, não é um exagero. Não é um exagero, né? É uma realidade, porque há literaturas que não, assim, não estou colocando, julgando o método literário, da construção literária, do arranjo das palavras. Estou colocando em termos de resultado que essa literatura suscita, entende? É um livro que prejudicou muitas vidas, né? Assim mesmo, dando outros exemplos, nós temos, ah, vamos lá, outro exemplo de literatura. Se nós colocarmos em análise, ó, Os Miseráveis, de Victor Hugo, né? Então a gente está falando também de outra fase literária, e nós estamos falando aí da literatura francesa, um exemplo de literatura francesa, Victor Hugo, Os Miseráveis, né? Que ele dá um exemplo de literatura em que os personagens buscam a todo custo a sua liberdade, condições melhores de vida, condições dignas de vida. E tem uma passagem muito interessante que até Shadeva citou uma vez aqui no Festival Krishna West em Nova Gokula, no ano 2017. E essa passagem dos Miseráveis é quando Jean Valjean, que era a personagem principal da obra, ele, na sua condição de miserabilidade, ele rouba talheres de prata do bispo, né? O bispo havia o acolhido em sua casa e no dia seguinte, Jean Valjean, devido à sua miserabilidade, age com ingratidão e rouba os talheres do bispo. Ele vai embora, o Jean Valjean deixa a casa do bispo e a polícia o pega e vê, você está com esses artefatos, né, esses talheres de prata, eles não te pertencem. Aí Jean Valjean diz, não, eu os recolhi na casa do bispo que me acolheu na noite anterior. E a polícia vai investigar e vai averiguar a situação. E aí, então, eles vão para a casa do bispo, bem-vindo, né? Bem-vindo o nome do bispo. E sabe o que o bispo diz, então? Ele fala assim, olha, eu dei esses talheres de prata para Jean Valjean. São um presente meu. Aí a polícia, obviamente, não prende Jean Valjean. E nesse momento, né, o autor, Victor Hugo, ele faz uma análise da transformação interior do personagem Jean Valjean. Porque ele que só havia sido explorado, ele que só havia sido maltratado, ele acaba encontrando misericórdia do bispo bem-vindo. Misericórdia. E aí, então, existe uma transmutação, uma mudança profunda em seu coração. E, em vez de, né, ele ser uma pessoa absolutamente revoltada, por ele ter sido perdoado, ele aprende a perdoar.
né? Aí, a posteriori, Jean Valjean começa a realizar atividades beneficentes para ajudar crianças vítimas da pobreza na França, né, do século XIX. Ele passa, então, a fazer atividades, Jean Valjean, né, atividades beneficentes. Então, aí você vê um exemplo de uma literatura mais no modo da bondade, porque é um personagem que encontra redenção. É um personagem que encontra uma elevação moral através de um exemplo, certo? No caso, o seu guru foi o bispo que o acolheu e que foi, né, traído, digamos assim, porque ele foi roubado, mas que perdoou. Que perdoou. E devido a essa chance, devido a essa nova oportunidade, o personagem muda, melhora, encontra a melhor versão de si mesmo. Mas é uma literatura mais no modo da bondade, já a gente for fazer uma análise de acordo com os modos, né? Sendo que, né, à luz das escrituras, mesmo o modo da bondade, ele é um modo material, certo? É um modo que ainda assim não liberta absolutamente, completamente a alma, a átma encarcerada no mundo mortal, tá bom? O modo da bondade não, ele faz com que, né, ele proporciona o modo da bondade a, a um nível de consciência mais elevado. O modo da bondade proporciona equilíbrio nas ações, nos pensamentos, nos hábitos, né? O modo da bondade. Inclusive, o Sr. Krishna, da Bhagavad Gita, nos encoraja Arjuna, né, e a todos nós, a galgarmos, a desejarmos mesmo uma vida equilibrada no modo da bondade, tá bom? Porque se a gente não consegue chegar ao modo da bondade, a gente não vai conseguir, muito menos, né, alcançar Sattva Guna. No caso, o modo transcendental. O modo transcendental, que é além de Sattva. Né? O modo da bondade pura, que é quando nós nos reconhecemos como almas espirituais, parcelas de Deus e que temos uma relação a Deus que precisa ser resgatada. Como o Rupa Goswami diz, Bhakti é a posse de sentimentos transcendentais. Então, vejam que nós estamos falando do Srimad Bhagavatam, como Srila Prabhupada nos explicou muito didaticamente aqui em seu comentário, porque o Srimad Bhagavatam, né, as lilas de Deus, de uma maneira prática e científica, nos proporciona o acesso a essa liberdade espiritual. Entende? Nos proporciona, por nós gradualmente desenvolvermos gosto e apreciação às atividades de Krishna, nós podemos gradualmente chegar a esse nível de satisfação espiritual e de liberdade espiritual. Como Narada Muni explicou para Vyasa. Vou repetir. Então, Narada disse: escreve sobre as atividades de Krishna, as lilas, os passatempos de Bhagavan, porque assim, em êxtase, o que é o êxtase, pessoal? É a alegria espiritual, é a satisfação plena, é a beatitude, a bem-aventurança oriunda do contato com as atividades de Deus. E assim podes, em êxtase, pensar nos passatempos do Senhor. Para que as pessoas em geral, né, então, nada falando para a Vyasa, pense nos passatempos do Senhor. Né? Então, quando essas atividades forem compiladas, o seu humor, Vyasa, o humor no qual você está, de êxtase, por se lembrar das atividades de Krishna, isso também vai ser legado à posteridade. Esse humor de êxtase, de satisfação, de liberdade plena vai ser legado à posteridade. Narada diz, para que as pessoas, em geral, se libertem do cativeiro material. Bonito isso, né? É isso que Prabhupada está explicando aqui no verso para a gente, no comentário. Certo? Então, eu estou justificando para vocês a comparação forte que o Avatar Kapila usou, né? Porque ele usa esse exemplo do porco que se alimenta de fezes e ele usa essa comparação para nós, que passamos o nosso tempo nos extraindo com histórias de pessoas influentes, pessoas ricas, atores, atrizes, cantores, cantoras, né?
nos distraímos. Mas essas histórias, elas não nos libertam do cativeiro material. No caso que eu dei dos Miseráveis, né, de Victor Hugo, que é tecnicamente uma obra mais moda da bondade, porque tem uma lição moral muito poderosa, né, e de transformação, de elevação. Existem também outras literaturas, obviamente, a gente poderia também fazer análise sobre a literatura Mal da Paixão, né? A gente também poderia fazer isso. Mas o ponto é que, por exemplo, quando a gente vai, um exemplo bem prático, né? No cinema e vê uma narrativa hollywoodiana, por exemplo, né? Naquele percurso do herói, o herói que tem um problema para solucionar e que sofre para poder solucionar o problema, mas que alcança, conquista a vitória, não é assim? Essa é a literatura romanesca, ela tem geralmente essa estrutura da trajetória do herói. Mas o que a gente sente, pelo menos, é uma catarse no nível sutil, né? O que é uma catarse? É uma purgação das emoções, uma purgação das emoções. Então, esse tipo, né, de literatura romanesca, do nosso circuito mundano, ela nos proporciona uma catarse sentimental, uma purgação dos sentimentos, uma emoção, né? Por meio da qual nós sentimos ali a trajetória, nós vivemos também a trajetória do personagem e também vivemos a sua vitória. Mas é tão e somente só, não é? É tão e somente só nós ficamos no invólucro dessa narrativa, no invólucro desse limite. Entende? Aqui, o ponto é que Prabhupada está nos explicando e todo o rol, né, todo o rol de santos e sábios antigos explicam que, diferente dessa literatura mundana, a literatura sobre Deus nos liberta, nos proporciona alegria ilimitada, êxtase, conexão e sentido. Tá bom? Então, pessoal, era isso que eu brevemente gostaria de abordar, mas como o Prabhupada Vyoma sempre solicita que eu leia um poema, eu vou fazer isso, tá? Este poema é do livro a Antologia Poética da Celebração, da Academia Pedagógica de Letras, da qual eu faço parte, e este poema é de minha autoria, e o título é o seguinte: Força Geratriz de Toda a Beleza. Obviamente, eu busco poemas que venham ao encontro do tema que a gente estuda aqui no dia, né, na manhã. Então, ele diz o seguinte: o fim sempre chega. Né? O eu lírico está falando sobre a morte, sobre a passagem de Kala, a passagem do tempo. O fim sempre chega, o mal, em algum momento, deve fenecer. Depois que o coração é estilhaçado, o único movimento que resta é o de crescer. Aqui fazendo uma interrupção com o poema, mas fazendo, né, uma ligação, link com Bhagavad Gita, né, porque Krishna fala que existem 4 pessoas, né, que dentro do seu desenvolvimento kármico procuram, buscam Deus, né? Aquele que sofre, aquele que busca dinheiro, aquele que busca conhecimento inquisitivo, certo? Então, nessa primeira estrofe do poema, o eu lírico está falando sobre isso. Então, depois que a alma ela se frustra, isso também a Rainha Kunti fala sobre essas questões, né? Depois que a alma se frustra profundamente com o mundo, né? Ela não faz como o jovem Goethe fez, né? Não suicida, não, pelo amor de Deus. Perdão, o jovem Werther, personagem de Goethe. Não, ela busca conhecimento, ela busca elevação espiritual, ela busca conexão com Deus, entende? Então, o eu lírico fala isso. O único movimento que resta é o de crescer. O eu lírico fala sobre isso, sobre essa busca de Deus. Lá onde o coração das serras bate, vivi anos de prazer e de agonias. Viverei por mais tempo naquele lugar sagrado, até eu me firmar, inabalável, do crepúsculo ao despertar do dia. O sofrimento é pedagógico. O sofrimento é pedagógico. O que é pedagógico? Que ensina. A gente precisa aprender com isso, né? O sofrimento é pedagógico. A mente que não suporta
orbita entre lamentação e frustração. Quando a união, entretanto, arvorar no cume da mais alta montanha, o espírito sossegará perenemente, sem precisar arquitetar hipócritas façanhas. O movimento da vida é o da graça. Só não o captamos porque cobiça e ódio afastam a alma, nossa natureza, da força geratriz de toda a beleza. Essa força geratriz de toda a beleza é Deus. Tá bom? Então, aqui fica uma breve reflexão para vocês dessa passagem chamada Bhagavatam. E aqui alguém, o Marcelo perguntou qual é esse serviço devocional nessa era. Exatamente, são esses princípios que estamos abordando aqui e sabemos do Harinama Sankirtan, né? Então, para essa era precisamos... isso inclusive, viu gente, aqui no Srimad Bhagavatam, aqui nas instruções que o sábio Narada passa, né, compartilha com o Avatar Vyasa, ele fala sobre isso também, né? É uma passagem extensa, eu só li um verso, mas aqui nas instruções de Narada Vyasa, falando sobre as lilas de Deus que libertam, ok? Literatura transcendental liberta. Literatura mundana, a gente fez uma breve análise ali de acordo com os modos materiais da natureza. Então, Narada explica que, né, nós devemos desenvolver esse gosto pelos passatempos de Deus e, obviamente, também tem outro verso posterior que ele fala sobre desenvolvermos a apreciação, a manifestação sonora de Deus. Qual é a manifestação sonora de Deus? Os santos nomes de Krishna. Então, Marcelo, nós, em Kali Yuga, né, temos aqui o grande jai, o grande sacrifício, a grande forma, né, de liberação, que é a apreciação, é o cantar das formas sonoras de Deus, que são seus nomes. Tá bom? Então, mais algum comentário, alguma pergunta? Ok, muito grato, Damodara, Haribol, Hare Krishna. Então, muito obrigada mais uma vez. Vou me despedindo aqui de vocês, a isso com Rio de Janeiro. Prossigam firmes e fortes no estudo chamado Bhagavatam. Todos glórias a Prabhupada. Muito obrigada. Hare Krishna.